Bom, nessa palestra aqui, né, a gente vai falar sobre esse assunto a respeito da alma, no caso, se o ser humano, após morrer, ele sai uma alma do corpo, fica vagando, então se o ser humano tem ou não uma alma, né? E antes de abordar o assunto, de fazer a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, eu quero deixar bem claro que a gente vai estar olhando aqui pelo ponto de vista da Bíblia, tá bom? Então, assim, eu não vou estar olhando aqui pelo ponto de vista de nenhuma congregação ou denominação, tá bom? Eu vou examinar exatamente os textos que tem dentro da escritura, no caso, e averiguar texto por texto, tá certo? Então, assim, a gente não está com o intuito aqui de ferir qualquer denominação ou congregação, no caso. A gente vai examinar somente a palavra de Deus, no caso, tá bom? Então, esse é o foco. As religiões eu estou deixando aqui de fora, no sentido de não estar olhando por nenhum prisma de nenhuma delas, no caso, somente da palavra de Deus. Por isso que eu deixei esse círculo aqui, né? A Bíblia dentro, isso aqui como se referindo às congregações de fora, porque assim a gente consegue examinar sem precisar ficar com a bandeira de alguma igreja ou de congregação ou denominação, e assim a gente consegue ter um estudo mais aprofundado do assunto também, tá bom? Então vamos, dito isso, né? A gente já começa aqui com uma pergunta. Nós somos uma alma ou a gente tem uma alma, né? Esse é um assunto bem interessante para conversarmos, por quê? Porque a gente tem muitos filmes, a gente tem desenho, a gente tem séries que aborda esse tipo de assunto, né? Com certeza você já assistiu algum filme que uma pessoa que estava morta, a alma dela voltou, o espírito voltou e tu conversou ali com alguma pessoa. Então, assim, tem diversos filmes que tratam dessas questões. Isso está no imaginário das pessoas e é interessante ver o que realmente também a Bíblia ela ensina a respeito do que ela fala desses assuntos. Então, vou deixar explicado aqui também que eu estarei dividindo esse tema ou em três partes ou em duas partes. Então, essa aqui vai ser a primeira etapa no caso, né? A primeira parte, e posteriormente eu estarei trazendo a continuação desse assunto, porque ele é um assunto bem completo, não tem como eu falar de tudo somente através desse vídeo aqui, tá bom? Então, assim, a gente entra aqui com a primeira questão: você possui uma alma ou você é uma alma? Bom, a gente precisa verificar o que a palavra de Deus ela diz, né, a respeito disso. Então vamos examinar na palavra de Deus textos e vamos chegar numa conclusão final a respeito do assunto, tá bom? Vamos dar início. Bom, para a gente poder começar, a gente tem que verificar a criação do homem, ou seja, o primeiro homem criado por Deus, que foi Adão no caso, né? Aqui na Terra. E lá em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7, está escrito o seguinte: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então aqui a gente já começa com uma informação importante, né? Que fala que Adão ele passou a ser uma alma vivente. Aqui até eu coloquei uma ilustração aqui para que vocês possam também acompanhar o raciocínio, que fala que ele passou a ser, né? Ele passou a ser uma alma vivente. Então eu coloquei aqui também ter e ser são diferentes. Então se ela falasse que Adão passou a ter uma alma, significaria que dentro dele teria, né, essa alma no caso, mas a palavra que fala que ele passou a ser uma alma vivente, né? Então o texto aqui é bem claro, eu até grifei aqui em vermelho para que vocês possam acompanhar aqui comigo. Então a diferença de ser e ter é bem nítido aqui. Acho que deu para entender essa parte.
Então ela deixa muito claro que o homem Adão passou a ser uma alma vivente, então nós somos uma alma vivente, tá bom? Não temos algo dentro da gente, mas a gente é, no caso. E outra questão importante aqui para se levantar. Já que a gente entendeu que Deus criou o homem, soprou na sua narina o fôlego de vida e ele passou a ser uma alma vivente como pessoa, né? A gente somos uma alma vivente. A gente seria imortal? No caso, a alma seria imortal? E aí, o que que você responderia? Se você acha que sim, você acha que não? Por que dessa pergunta? Aí você fala assim, Felipe, mas você acabou de ler ali e tal, mas por quê? Porque a gente tem filmes que levantam essa questão, que uma pessoa morre, né? E depois volta, a alma dela ali volta. A gente tem pessoas que às vezes contam alguma história pra gente. Eu estava num lugar e quando eu entrei naquele lugar apareceu aquela pessoa que tinha falecido, que era um familiar meu e eu consegui ver e tal. Então, assim, sempre tem relatos, né? Tem filmes, tem coisas que abordam esse tipo de assunto. E a gente precisa entender se é assim mesmo que funciona e verificar na Bíblia aqui o que a Bíblia fala a respeito desse assunto. Então, vamos verificar aqui se a alma ela é imortal ou não, tá bom? Vamos dar uma analisada. Então, vamos lá. E eis, lá em Ezequiel 18:4, fala o seguinte: E eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai e também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Veja, a Bíblia ela deixa bem claro que a alma morre, entenderam? Então, ou seja, a alma ela não é imortal, porque a alma é o ser humano, né? O ser humano morre conforme Deus tinha falado para Adão e Eva, né? Que eles morreriam se eles comessem do fruto da árvore que estava no meio do jardim, porque o próprio Deus falou que eles morreriam, como Adão foi falado lá em Gênesis 2:7, que ele passou a ser uma alma vivente, como um ser, ele passou a ser, no caso, né? Então a alma morre porque a alma somos nós. E esse que é o conceito no qual a Bíblia ela traz, né? Ela fala que a alma morre, porque a consequência do pecado, né? É a morte no caso. Então é interessante a gente verificar isso daqui, por quê? Porque talvez na mente de muitas pessoas pode ter essa ideia: fulano morreu, fulano já foi para o céu, fulano já foi para algum outro lugar. E a gente vai analisar isso daqui, só que aqui a gente consegue ver até aqui dos textos que a gente já viu que a alma ela realmente morre, né? Porque muita gente tem na cabeça que não, mas a Bíblia fala que a alma morre, porque a alma somos nós. Continuando, lá em Ezequiel 18:20 fala o seguinte: A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Ou seja, a gente consegue verificar mais um texto na Bíblia que fala que a alma morre. É interessante falar isso porque vai contra a ideia que é passada por filmes, que é passada por séries, que é passada em desenhos, no caso. Por exemplo, você pegar um desenho específico, né? Às vezes um personagem lá morre, o corpo dele fica ali, só que ele sai ali, a alma dele fica consciente ali, ele fica consciente fora do corpo e ele consegue ver tudo o que está acontecendo, entenderam? Assim, às vezes muitas pessoas têm esse tipo de ideia, no caso, só que a Bíblia ela não ensina isso, né? Ela fala que a alma ela morre, no caso. Então a gente consegue ver isso aqui claramente nos textos e vamos avançar aqui mais um pouquinho. Aí aqui a gente entra em outra questão que acompanha o raciocínio. É possível falar com os mortos? Uma pergunta, o que você acha?
Você que está acompanhando aqui, você acha que sim, você acha que não? Por quê? Porque sempre tem alguém que relata alguma coisa, né? Ah, mas eu vi um parente meu que morreu. Algumas pessoas até falam que conversou com alguém, com algum ente querido falecido, né? E a Bíblia, ela fala sobre isso? Tem algum ensinamento a respeito? Será que ela apoia? Será que ela é contra? Entende? Então, assim, vamos ver se é possível, de acordo com a Bíblia, falar com os mortos ou não, tá certo? Bora ver aqui. Olha só, lá em Jó capítulo 7, do versículo de 8 a 10, fala o seguinte: Os olhos dos que agora me veem não me verão mais, os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornarás a subir. Nunca mais tornarás a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerás jamais. Então veja, aqui o texto fala que aquele que desce à sepultura não tornarás a subir, tá bom? É bem claro isso daqui. Nunca mais tornarás a sua casa. E é bem claro, né, gente? É bem claro aqui. Eu acho que não preciso estar relendo. Vocês conseguem acompanhar comigo aí, que aquele que desce à sepultura, ele não torna a subir, porque realmente é uma morte. Para quem já lê mais a Bíblia, já estuda também, sabe que Jesus falou, né, que os mortos em Cristo ressuscitarão por meio dele naquele grande dia, no caso. Vamos pegar mais um detalhe aqui importante. Quem morre permanece consciente, né? Ou seja, quem morre permanece consciente, uma pessoa que morreu. Ou seja, será que ela continua consciente, sim ou não? Vamos verificar o que o texto fala. Olha só, lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, fala o seguinte: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já se faz no esquecimento, né? Jaz no esquecimento. Ou seja, aqui o texto fala que os mortos eles não têm memória, né? A memória já está no esquecimento, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Bem ao contrário do que é proposto por muitas séries, por muitos filmes, por muitos desenhos, por muitas coisas que a gente acaba às vezes nos deparando, né? Enfim, em filmes e em diversas outras áreas aí que divulgam essas questões de produções de filmes e outras coisas assim. Então veja que aqui na palavra de Deus, né, dentro dos textos que a gente está analisando, a pessoa realmente morre de verdade, não é uma questão que ela vai ficar com conhecimento, que ela vai ficar com a memória ativa, ela morreu de verdade, entende? Então os textos são bem claros, porque os vivos sabem que é onde morrer, lógico, eu e você que estamos vivos, a gente sabe que um dia chegará nosso momento, se Cristo não vier antes, né, e nos resgatar. Mas se caso ele não vir até lá, e a gente vai chegar uma hora que a gente teremos que descansarmos também. Então acho que aqui ficou bem claro esse texto de Eclesiastes 9. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, você pode estar deixando aí também nos comentários. Mas vamos para o próximo texto aqui. Então olha só, ainda em Eclesiastes capítulo 9, versículo 6, fala o seguinte: Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Veja, quem já faleceu, quem já morreu, essa pessoa ela não tem ódio, amor, não sente inveja, porque tudo para eles já pereceram, né? Então, seus textos são bem claros,
vai totalmente contra aquilo que é ensinado dentro da nossa cultura ou de outros locais também. É interessante que lá no Gênesis, né, se a gente voltasse lá um pouquinho para só para mencionar aqui um detalhe interessante, a Satanás, por meio da serpente, né, ele fala com Eva que se ela comesse do fruto, ela seria semelhante a Deus, né, igual a Deus, e que ela não ia morrer, sendo que o próprio Deus já tinha orientado ela e Adão, falando que se ela comesse do fruto, aliás, ambos comessem do fruto da árvore do jardim, que não era para comer, eles iam acabar morrendo, iam morrer de verdade. Veja, hoje na atualidade, na nossa época e até em épocas anteriores a essa, as pessoas elas têm a mentalidade de que quando o ser humano morre, eles não morrem de verdade, de alguma forma eles continuam vivos, ou reencarnando, ou a alma sai do corpo e fica vagando, perambulando por aí, totalmente oposto daquilo que realmente é ensinado dentro da palavra de Deus. Veja, a gente tinha dois pensamentos. O pensamento de Deus, que Deus falou: olha, se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Aí vem a Satanás por meio da serpente e fala: olha, vocês podem comer, que vocês não vão morrer. Agora vocês pensem por vocês mesmos. Qual desses dois pensamentos é mais forte nos dias de hoje? Ou seja, se a gente morre de verdade ou a gente não morre de verdade? A gente morre de alguma forma, algo da gente ainda continua vivo fora do nosso corpo. Exatamente, mais a ideia de Satanás, né? Que a pessoa ela não morre mesmo, igual ele enganou Adão e Eva, falando para Eva lá que eles não iam morrer se eles comessem do fruto. E foi totalmente o oposto, né? Eles morreram anos depois, conforme a gente conhece a história, tá bom? Isso aqui foi mais umas informações assim que eu acabei de lembrar interessantes também, que vai totalmente de encontro, né, às questões de filmes e séries que eu mencionei anteriormente. Então, dando continuidade, lá em Eclesiastes 9:10, também fala o seguinte: tudo quanto te vier à mão para fazer, faz conforme as tuas forças, porque para a sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Ou seja, morremos, a pessoa morreu, ela morreu de verdade. Ela não vai nem para o céu, ela não vai nem para o céu nem para nenhum outro lugar. Ela vai ficar no pó da terra para que depois ela possa ser ressuscitada por meio de Cristo ali para receber a recompensa pelas suas obras, né? Seja a questão se ela vai ser salva ou não, no caso. Então é bem claro aqui o texto que tudo aquilo que vier das nossas mãos para a gente fazer, né, a gente deve fazer com total dedicação, com todas as nossas forças, porque para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma, conforme está aqui em Eclesiastes, capítulo 9. Mais uma vez eu retrato aqui, que a gente possa prestar atenção. Veja, a nossa cultura, ela ensina muita coisa diferente do que a palavra de Deus ensina, né? Um exemplo básico, se a gente colocasse diversas pessoas dentro de uma sala e falasse o seguinte: olha, qual foi o fruto ou o fruto que Adão e Eva comeram? E a gente desse lá uma opção de maçã, vamos dizer que a maioria das pessoas ia falar que foi uma maçã. E por que disso? Sendo que a Bíblia não fala qual fruto foi, fala que apenas foi um fruto. Mas a ideia da maçã vem através de quê? Através de filmes, séries, desenhos, revistas e outras coisas a mais. Então acaba criando na mentalidade da pessoa um conceito que não existe dentro da Bíblia. Entende? E quando a gente fala a respeito dos mortos, também é a mesma coisa.
Então, assim, a gente tem muitos filmes que tratam essas questões e que, como às vezes a gente acaba consumindo mais desse tipo de conteúdo, essas ideias ficam mais impregnadas na nossa imaginação, na nossa mente. E quando a gente vai olhar na Bíblia, veja que é totalmente o oposto, né? A palavra fala que a alma morre, que aquele que desce à sepultura ele não tem conhecimento, ele não tem ciência de nada do que está acontecendo debaixo do sol, que ele não pode voltar novamente, né? Ele não pode sair da sepultura, enfim, conforme eu já tinha mencionado anteriormente. Vamos ver mais um texto aqui a respeito se os mortos têm consciência ou não. Conforme está aqui em Eclesiastes 9:4, fala o seguinte: para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Veja, mais vale um cão vivo do que um leão morto, né? Porque a gente sabe que na morte não há projeto, não há conhecimento, não há sabedoria, não há ódio, não há inveja, não há nada. A pessoa ela realmente morre, ela deixa de existir de verdade. Então veja, a gente está verificando aqui exatamente o que os textos mostram, tá bom? Aqui eu não estou puxando bandeira para ninguém, vou puxar bandeira para aquilo ou para aquele outro. Estamos verificando apenas o que realmente a palavra nos diz, né? Nos mostra dentro da Bíblia, no caso. Veja que é um assunto bem interessante. Tenho certeza que tem coisas aqui que talvez você não tinha visto dessa forma. E uma pergunta importante também, a situação, como que está a situação dos mortos? Por exemplo, a pessoa que morreu fulano, morreu ciclano, aonde que está essa pessoa, o que aconteceu com ela? Então, bora verificar. Lá em 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, versículo 13, fala o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Vamos continuar aqui. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Olha só que interessante. Quando que os mortos voltarão à vida, né? A pessoa que morreu, quando? Mediante Jesus, quando ele vier, né? Ele vai despertar aqueles que estão no pó da terra. Então é interessante verificar isso. Porque imagine que todo mundo que morre, vamos supor, salvo, já vai direto para o reino celestial. Por que Jesus voltaria a essa terra se já estaria todo mundo lá? Ou se cada pessoa já morresse e fosse para o juízo, fosse para o lago de fogo, uma suposição, fosse lá para a questão do juízo. Para que Jesus ia vir aqui? Ele não ia precisar vir aqui nunca, porque se caso todo mundo já morresse e já fosse direto para o céu, vamos supor que a alma existisse de verdade, né? O corpo ficou aqui, mas a alma foi. Então, para que ele voltaria, sendo que já estaria todo mundo lá? E para que ele viria fazer um juízo, sendo que já está todo mundo já em julgamento, uma suposição? Morreu o corpo, mas a alma, vamos supor, foi para o lago e tal, né? Como muitos pensam assim. Então não faz sentido, porque a própria Bíblia diz, né, conforme a gente está lendo aqui, ó, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Aí eu te pergunto, Jesus ele já retornou? Ele já despertou essas pessoas que dormem, que já morreram? Essa é uma pergunta que eu faço para você, sim ou não? Aí eu vou deixar para você me responder no caso, né? Vamos continuar aqui. Ora, ainda vos declaro por meio da palavra do Senhor isto: nós, os vivos,
os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Primeiro, volta lá, aqui está aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Continuando. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ora, veja quando os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, quando Cristo vier a essa terra, tá bom? Então, às vezes a gente pode estar em algum lugar e a pessoa pode falar assim: olha, fulano morreu, mas ele já está lá com Deus, né? Ele já está com Deus. Não, não é assim também, né? Não é dessa forma que a Bíblia ela ensina, que ela mostra. Não é dessa forma. A pessoa morreu, ela está no pó da terra, ela vai aguardar para que até a oportunidade de que Cristo vier e ressuscitar cada um, tá bom? A Bíblia também fala de duas ressurreições, né? A ressurreição dos justos e aqueles que não estão com o nome no livro da vida, no caso. Mas porque muita gente tem às vezes esse pensamento: não, morreu, já está lá com Cristo, morreu, já não está não sei aonde, morreu, já não está assim. Veja que o texto aqui é bem claro, eu vou até ler novamente, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí eu faço a pergunta para você: os mortos em Cristo já ressuscitou? Jesus já veio? Já ressuscitou os mortos em Cristo? Aí eu deixo para você responder, tá bom? Pensa aí e me responda para você poder também chegar na conclusão. Aí continuando aqui. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17 e 18, no caso. Então veja, essa foi a nossa primeira parte, né, a respeito do assunto. Vamos dizer assim, a nossa introdução, que eu ainda vou tem mais coisas para a gente estar conversando. Eu vou só recapitular aqui. A pergunta do início, né, foi se a gente é uma alma ou se a gente tem uma alma, no caso, tá bom? Conforme a gente viu aqui na criação do homem, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou na sua narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente, conforme está aqui em Gênesis 2:7, você pode conferir na sua Bíblia, tá bom? Que ele passou a ser, né? Ele passou a ser, ele não passou a ter algo dentro dele, ele passou a ser, conforme esse exemplo aqui que eu estou deixando. A gente verificou se a alma ela é imortal, né? Se sim ou não. Vamos ver. A alma é imortal? Veremos, né? Conforme a gente já falou sobre isso, né? Só estou recapitulando. Então, que a Bíblia deixa muito claro, né? Por exemplo, a escritura das almas são minhas, como a alma do Pai também a alma do Filho é minha, que a alma que peca, essa morre, né? A alma que pecar, essa morrerá. Aqui também outro texto que fala que a alma morre, né? Que vai de encontro àquilo que os filmes ensinam, que os desenhos ensinam, que muitas coisas relativas a isso. A gente também verificou se é possível falar com os mortos ou não. E o que a Bíblia dá de resposta para a gente? Que não é possível, tá bom? Mas Felipe, então, aquela pessoa que me falou alguma coisa lá de uma história, possivelmente um demônio se passando por aquela pessoa, por aquele familiar, um demônio de engano, né? Ali se passando por aquele ente querido daquela pessoa.
Então, conforme a gente vê aqui se é possível não falar com os mortos, né? Conforme a gente viu aqui em Jó, capítulo 7, versículo de 8 a 10, os olhos dos que agora me veem não me verão mais, os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Aquele que desce à sepultura, né? Jamais tornarás a subir, nunca mais tornarás a sua casa, e nem o lugar onde habita conhecerás jamais. A gente viu também sobre a questão se o morto, a pessoa que morre, ela continua consciente ou não. A gente sabe, por exemplo, que em Eclesiastes 9:5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco tem eles recompensa, porque sua memória já se fez no esquecimento. O amor, o ódio, a inveja para eles já pereceram. Enfim, só até aqui acho que já está bom. Não vou ter que recapitular tudo, mas acredito que deu para vocês terem uma noção aí de como que a palavra de Deus ela trata esse assunto, né? Esse tema. Espero que vocês se inscrevam no canal, curtam, comente, divulgue para outras pessoas, né? Divulgue aí nos seus grupos do WhatsApp, se possível, compartilhe com alguém também. Deixe as suas sugestões aqui nos comentários de algum assunto que você gostaria de saber ou de alguma dúvida que você tenha a respeito da palavra de Deus, que a gente vai estar verificando, que eu vou estar analisando, tá bom? Então valeu, até nossa segunda parte aí do assunto.